Vamos lá para mais uma. Domingão. Tô sem relógio. São em torno de 11h20 agora. Sim, eu passei do horário. Primeiro dia que eu passei do horário, mas eu passei do horário com consciência limpa hoje. Eu acabei dormindo bastante, mais de 10 horas hoje. E eu sinto que é tranquilo passar um pouco do horário, nem que seja meia horinha só. Vamos lá. Hoje eu acordei em torno de umas 8h30. E aí a primeira coisa que eu pesquisei foi até um insight interessante, foi quantos dias eu preciso para realmente voltar a minha dívida de sono. E o insight que eu tive, a resposta que eu tive é que é realmente uma semana o tempo pra, dormindo bem, pra eu voltar 100% ao normal, cara. E eu nem tô dormindo uma semana ainda bem. Hoje eu vou perder um pouquinho de qualidade, então vai cair um pouco, mas na prática eu só vou sentir realmente o resultado dos benefícios físicos, mentais, daqui a 5 dias, cara. Olha isso. E eu já sinto o meu bem-estar melhorando, mas eu vejo alguns problemas claros. Hoje, por exemplo, eu fui correr de manhã. Antes de correr eu passei em torno de 1 hora estudando e eu fiquei enrolando muito no estudo, mais uma vez me distraindo. Mas aí eu fui correr e eu fui correr 12 km. E cara, foi muito difícil pra mim correr. Foi um jogo mental assim que tudo bem que eu não me alimentei direito no dia anterior, eu não tomei um café muito reforçado hoje, mas tudo convergiu para a corrida ser muito difícil. Inclusive eu tinha um planejamento de correr num pace mais ou menos perto de 5 e na prática eu corri num pace perto de 6 ali. E teve algo muito icônico hoje na corrida, porque chegou uma hora que eu tava muito cansado mesmo, e eu sentei lá no km 8 mais ou menos. E aí aí eu saí e voltei a correr, e quando eu vejo, cadê o fone que eu tinha tirado na hora que eu sentei? E aí eu voltei, eu fiquei procurando assim uns 20 minutos ali rodando na área que eu tava sentado e eu não achava. E aí chegou um momento em que eu, cara, meio que eu falei assim, Deus, vai pedir muito que eu encontre esse fone. Tava sem esperança já. E aí logo depois eu encontrei. Não foi tipo na hora, mas em termos de 1 minuto assim depois eu encontrei. E eu tive uma espécie de epifania ali, sabe? Mas eu ainda assim justifico logicamente. E eu fico nessa batalha mental, porque eu sempre consigo justificar as coisas logicamente. Como foi tudo por acaso. Mas enfim, eu voltei pra casa, almocei, fui pra Winsper. E eu passei um tempo no Winsper extremamente produtivo. Passei 2 horas e meia lá, efetivamente em termos de foco, eu fiquei meia hora focado, 1 hora focado. No máximo, acho que uns 40 minutos, pra ser mais exato. Eu tava totalmente letárgico após essa corrida, minha energia tava sendo drenada, assim. E no final dela, eu tava muito em mente, assim, porque eu tava pensando o tempo inteiro em desistir. Mas eu falei, cara, eu vou entregar essa corrida a Deus, assim. E eu fui e eu consegui. Eu consegui completar os 12, que foi o que eu tinha colocado na minha cabeça que eu precisava completar, né? Apesar de eu não ter seguido o plano, que era de ir bem mais rápido, mas enfim. E aí eu cheguei em casa e reparei que o meu Kindle tinha sumido, que eu ia levar para a igreja. E aí eu fui lembrar que eu poderia ter sem querer levado ontem esquecido no Uber, e foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu saí para a igreja, na missa da Nossa Senhora do Brasil, saí atrasado, tive que pedir Uber em vez de pegar ônibus. E aí eu descobri que o Uber tinha achado o Kindle e aí eu vou marcar com ele de devolver. Ou seja, no fim eu tive uma maré de sorte hoje, tanto no momento de encontrar o fone que eu já tinha considerado que tinha perdido. E é engraçado que eu fiquei naquele pensamento de, cara, o que eu vou fazer pra aprender com esse fone? Que nem aquele padrão da bolsa lá de R$ 200. E eu fiquei nesse pensamento como que ia ser ruim ter que comprar um fone novo, enfim. Acho que a grande questão é não esquecer do que aconteceu de verdade, assim. Ter gratidão pelo que aconteceu hoje. Hoje foi um dia difícil, cara. Eu passei por alguns desafios hoje. E eu não dei meu melhor
não andei meu melhor, mas eu passei por, principalmente a corrida, assim, foi um momento bem simbólico, porque eu tava me sentindo muito mal, muito indisposto. Normalmente eu teria desistido no ponto que eu tava ali, mas eu continuei. E aí à noite eu fui na missa, fiquei lá conversando com o Pedro, um cara muito inteligente, muito interessante. E foi, eu fiquei a missa inteira em pé, com dor na coluna, já com a dente por causa da corrida. E depois a gente ficou conversando sobre essa ideia de fé, de Deus e tudo mais. E eu ainda tenho muita dificuldade com isso, cara. A grande questão é que eu sempre consigo justificar com a ideia da ordem do universo ser gerada pela mera aleatoriedade. Porque numa sequência infinita de eventos, é plausível que a aleatoriedade gere algo ordenado. Já que é infinito, é uma infinita sequência. Então, eu acato essa premissa muito mais facilmente do que a premissa de Deus. Mas na prática, nenhuma das duas eu tenho firmeza o bastante para acatar. E aí quando eu cheguei em casa, a gente foi naquela discussão lógica lá e eu rebatia ele, rebatia, a gente acabou entrando num loop, assim, que o problema era a premissa que a gente assumia. E aí eu cheguei em casa e aí eu entrei no Instagram, assim, e logo de cara apareceu um vídeo de um cara trazendo notícias para provar a existência de Deus, que não era necessariamente a igreja de São Tomás de Aquino, mas era bem denso, cara, eu não conseguia absorver o vídeo. E é engraçado que coincidências da vida, né? O Pedro, quando tava discutindo comigo, ele falou que tava pensando exatamente nesse vídeo. Enfim, eu botei na minha lista, eu vou refletir sobre amanhã, sentar pra ver com um pouco mais de calma. É um vídeo de 1 minuto, mas muito denso, uma cadeia lógica pura, assim. E aí eu fiquei refletindo, cara, porque e se acontecesse de eu realmente acreditar que Deus existe, que Deus é, no caso, de eu crer em Deus, será que eu mudaria alguma coisa? Será que eu realmente mudaria? Não, assim, eu vejo que eu teria muita clareza. Seria muito mais fácil pra mim definir alguns caminhos. Mas eu acho que eu acabaria caindo nos mesmos erros, eu não sei. É muito difícil pra mim, porque até o próprio crer em Deus é sobre você valorizar essa bondade. Não parece simplesmente ter a premissa de Deus. É sobre a sua própria capacidade de reconhecer o que é bom. Então não parece que eu ia mudar hoje. Talvez realmente é uma escada, cara. Eu preciso seguir nisso. Mas é muito confuso pra mim como existem pessoas que dizem que creem em Deus e são más. Eu sou melhor que muita gente que crê, em muitos aspectos, muitas virtudes. E aí que tá, elas realmente creem mais que eu, ou elas dizem que creem quando na verdade eu creio mais que elas? É difícil de delimitar isso. Eu não consigo entender uma pessoa que diz ter fé, mas no fundo eu sei que se eu tivesse fé hoje eu acabaria entendendo ela. Se eu simplesmente aceitasse a premissa e pronto, eu acho que eu acabaria caindo nos mesmos erros. É difícil, cara. É isso, eu tô nesse limbo já tem uns meses já. Mas dado que a fé é uma graça, segundo a tradição, eu devo só continuar tentando, né? Pelo jeito. Mas enfim. Pois é, eu tô pagando a pena, aliás, pelo erro de ontem de ter ido no evento. Porque eu não teria esquecido o Kindle, não teria chegado atrasado hoje, não teria gastado com Uber. Eu possivelmente teria dormido melhor e corrido melhor. Mas no final foi importante porque eu passei por esse incidente do fone, eu passei pelo desafio de correr. Tem um lado bom em tudo, se eu parar pra analisar, é tudo uma questão de viés. Enfim, eu tô sem relógio. Hoje foi umas 4 horas de foco, por aí. Um domingo, né? Domingo padrão. Mas eu não sinto que eu descansei como eu deveria. Eu não me senti revigorado no dia de hoje.
falta disso, eu gosto desse momento também. Ainda que eu passei o tempo lá conversando com o Pedro, mas não era realmente relaxar, né?